Bom, pessoal, mais um vídeo do Marco Zero. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por vocês estarem compartilhando os vídeos. Eu tenho tido a oportunidade de conversar sobre eles com vários e vários colegas, várias e várias pessoas, e acho que eu estou atingindo o que eu queria, que era conversar de uma maneira lúcida, de uma maneira tranquila, sobre a situação política e econômica do país, e assim, expor alguns pontos de vista de maneira lógica, de maneira calma, né? Saindo um pouco dessa turbulência desses últimos tempos. Hoje eu quero falar um pouco a respeito do impeachment, né? E apesar de eu evitar tocar no assunto jurídico, nos termos técnicos jurídicos, quando a gente fala de impeachment não dá para fugir do aspecto jurídico. Por que eu sou contra o impeachment, eu posso falar assim? Porque juridicamente o impeachment não se sustenta. Não existem motivos para a deposição da presidente. Os motivos para a deposição da presidente estão previstos na Constituição. E na Constituição se fala de supostos crimes de responsabilidade. E o que está se tentando fazer é uma costura para transformar determinadas decisões, determinadas políticas econômicas, que muitas vezes a presidente não é a responsável direta pela execução, e sim as áreas competentes, os ministérios, os órgãos públicos, em iniciativas pessoais dela. Então eu até anotei algumas coisas aqui, né, falando, por exemplo, que esses tais crimes de responsabilidade, eles tiveram anuência do Congresso. O Congresso aprovou as contas do governo, que agora ele está questionando. Esse mesmo Congresso formado por esses mesmos congressistas. E as contas desse governo e dos governos anteriores, né, desde que foi instituída essa execução do orçamento público através da aprovação pelo Congresso, em todas as ocasiões, todas, não há exceção, houve a aprovação do Congresso dessas medidas que agora se cunhou esse apelido de pedalada fiscal. Então o que acontece? Esses argumentos até outro dia eles eram frágeis, eles eram inconsistentes, e depois do que aconteceu, depois da turbulência desses últimos tempos, eles passaram a ser argumentos que justificavam a abertura do processo de impeachment, tocado aí numa correria para ser transmitido num domingo, né, pela Rede Globo de televisão, no lugar da audiência cada vez menor dos seus programas dominicais. Então o que acontece? É importante você entender o que eles estão julgando. Eles estão falando dessas pedaladas fiscais, mas você pode trazer o exemplo para a sua economia doméstica. É como se você tivesse gastado mais do que você devia. Gastou mais do que devia? Gastou. Mas deixou dívida? Não, pagou. A dívida está paga. É como se você tivesse pego o dinheiro que você tinha para pagar a conta de luz e pagasse o supermercado. Mas no final do orçamento, no final do exercício, ou seja, no final do ano, as duas contas estão pagas. Não está devendo nada para ninguém. Sabe? É importante você falar que esse governo tem uma conquista, que é o Brasil não ser devedor do FMI. O Brasil hoje é credor do FMI. E quem viveu na época em que o Brasil pedia o pinico, passava o chapéu pedindo uma esmola para o FMI, sabe o que acontece. Por exemplo, nas escolas, é por causa de uma imposição do FMI de que deveria haver uma escolaridade de número de anos maior no Brasil, que se aprovou esse regime de progressão continuada. Esse absurdo, essa excrescência. Também é importante falar que o Brasil tem a segunda maior reserva cambial do mundo. E o que é essa reserva cambial? A reserva cambial é a poupança que o Brasil tem em dólares. O único país que tem mais poupança do que o Brasil hoje é a China. Então era isso que eu queria falar. Eu queria também mencionar o que o Flávio Dino, governador do Maranhão, falou. Eu concordo com ele. Ele faz muita questão de você deixar muito claro que o impeachment, estão dizendo que o impeachment não é um julgamento jurídico, é um julgamento político. É uma mentira. O impeachment tem que se ater estritamente aos aspectos jurídicos.
E julgamento político numa sociedade democrática, no Estado de Direito, é feito pelo eleitor, no dia da eleição. Esse é o julgamento político ao qual todos os brasileiros são convocados, né? E nos quais a gente deve se manifestar. E qualquer coisa que escapa disso, a gente não precisa rodear, não precisa dourar a pílula, é golpe. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Sempre agradeço, porque são como se eu estivesse falando para amigos meus. Curtam o Marco Zero, compartilhem, divulguem, coloquem os seus pontos de vista, concordando ou discordando. A caixa de comentários está aí à disposição de vocês. E até o próximo vídeo. Obrigado.